Olá, tudo belezinha com você? Rick falando por aqui. Este é o quarto vídeo da série Personagens na Unreal, integrando o SDK Ready Player Me no projeto Unreal. Se você não assistiu os 3 primeiros vídeos, corre lá para assistir. O link da série está na descrição deste vídeo aqui. Neste vídeo nós vamos aprender a entender como fazer o retargeting do Mannequin para o Ready Player Me. Bem, você deve estar se perguntando, Rick, o que é retargeting? Retargeting é uma maneira, é um método, digamos assim, que a Unreal disponibiliza para que nós possamos mapear 2 esqueletos. Para que os esqueletos tenham a mesma estrutura, os mesmos canais e se comunicarem entre eles. E com isso possibilita com que a gente traga animações, exporte animações do esqueleto principal para o outro esqueleto. O que nós precisamos fazer? Nós temos aqui o esqueleto do Ready Player Me, que é o do Mixamo. Nós vamos abrir o nosso blueprint, do nosso character, do RPM Character, e vamos olhar aqui dentro de Mesh, que aqui tem a Mesh e o Skeleton Mesh Asset. Se você lembra, nós tiramos o Skeleton Mesh daqui, não colocamos, deixamos sem nada, porque estamos utilizando o componente do Ready Player Me para fazer o carregamento automático em real time do avatar. Então, dentro do Ready Player Me, nós temos também um Target Skeleton. E esse Target Skeleton utiliza o esqueleto do Mixamo, Ready Player Me Mixamo. Nós vamos fazer o seguinte, com ele selecionado, este botão Browse, nós vamos navegar até a pasta onde está o esqueleto do Mixamo. Esse RPM Mixamo Skeleton. Vamos abrir o esqueleto e aqui nós temos a estrutura dele, os bones dele, a árvore de esqueleto dele. Então temos aqui, começando pelo Ribs, que é esse osso central, esse bone central, que para nós vai ser o target do nosso retargeting. Mas se você não estiver vendo esse osso selecionado, você pode vir aqui em Character, Bones, provavelmente você deve estar com essa opção None marcado. Então None eu não vejo nada. Se eu deixo aqui Selected Only, eu consigo ver os selecionados. Se eu deixo todos, eu vejo toda a estrutura dele. Uma outra alteração que seria interessante você fazer, provavelmente esse número deve estar em 8 para você, ou algo parecido com isso. Deixar um número próximo a 1, ele fica com a estrutura dos ossos menores e fica mais fácil visualizar e centralizar. Ponto 75 também fica interessante porque tem um momento que nós vamos ver os 2 esqueletos juntos, o do Mixamo e o esqueleto do Mannequin. Feito isso, nós voltamos para cá e vamos selecionar esse esqueleto principal. Eu vou voltar aqui para deixar só o selecionado e eu estou com esse meu bone principal. Desse lado direito do esqueleto, dessa estrutura do esqueleto, nós temos aqui essa pastinha Asset Browser, essa tab Asset Browser. Se você não estiver visualizando, você pode vir aqui em Windows e ativar. Veja que nós só temos uma animação, aquela animação de dancing que nós vimos nos vídeos anteriores, no último vídeo, que veio junto com o plugin do Ready Player Me. Então só tem essa animação. Só que nós queremos utilizar as animações do Mannequin. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos até a Mesh, o Skeleton do Mannequin, que fica dentro de Characters, Mannequin. Aqui nós temos o Mannequin da Unreal 4. Nós vamos utilizar esse aqui da Unreal 5. Entramos em Mesh, então Characters, Mannequins, Meshes. Nós temos aqui o esqueleto do Mannequin, que é esse SK Mannequin. Vou abrir. Double click, abrir. Você vê que ele vem com a estrutura também de esqueletos aqui. Do lado direito, no Asset Browser, nós temos as animações todas. Veja que nessas animações,
é o que nós vamos precisar. Esse idle, jump, land são as animações todas que nós vamos precisar. Mas antes, vamos olhar aqui a estrutura do esqueleto. Veja que aqui a estrutura é um pouco diferente do Mixamo. Então, nós precisamos mapear essa estrutura do Mannequin com essa estrutura do Ready Player Me. E para isso nós utilizamos um objeto chamado IKEyRig. Já já nós vamos criar. Antes, só vou explorar um pouquinho a animação aqui para você ver. Double clique nessa animação, você consegue abrir a animação e visualizar a timeline dela e como que ela está se comportando. Então vou para o Jump, Land, quando ele cai no chão, né, que ele pousa no chão, depois ele está numa altura. O Run Forward, que ele corre para frente. E aí nós temos o T-Pose, o Walk. Então nós vamos utilizar essas animações principais dentro do Ready Player Me. Para isso eu preciso fazer esse retarget, que é mapear o esqueleto, a estrutura, fazer com que os dois sejam compatíveis e aí sim exportar as animações que nós queremos para que o Ready Player Me utilize. Beleza? Eu vou fechar esta animação aqui. Fecho. Nós vamos agora criar o IKEyRig para os skeletons. Então o que eu preciso fazer? Venho aqui na pasta de Ready Player Me Characters. Vou criar uma nova pasta chamada IKEyRig, onde eu vou colocar os rigs e o objeto de retarget também. Aqui dentro, botão da direita, vem em Animation, IKEyRig. Nesse momento ele vai me pedir qual que é o esqueleto que eu quero utilizar para criar esse rig. Eu vou criar utilizando o Mixamo Skeleton Mesh, que é esse daqui. Seleciono ele e vou nomeá-lo de IK_RPM. Aí, double clique, abro ele. Aqui eu tenho a estrutura de esqueleto dele. Vou arrastar isso aqui para cima. Vou manter aqui. Veja que eu estou com essa estrutura de esqueleto, que é a mesma que nós tínhamos visto lá no editor de esqueletos. O que nós precisamos fazer? Primeiro ponto é achar onde é o root dele, do retarget root. Então eu seleciono o Rips aqui. Se você reparar, ele fica bem acinzentado, é bem difícil de ler, mas nós sabemos que é esse daqui, ó, retarget rig, Rip. Aí você, botão da direita, clica e vou setar como set retarget root. Quando eu faço isso, ele já aqui do lado do Assets Browser, onde eu tenho as animações, ele tem essa abinha IK Retargeting, que ele vai começar a montar os canais aqui para mim. Aqui em cima, em Details, você já pode ver que ele já colocou que o Select Bone é o Rip, esse que nós estamos selecionando aqui. Eu vou subir um pouquinho aqui para ficar mais fácil, que a gente vai precisar dessa janela. E aqui ele está falando que o Retarget Root é o Rips. Agora nós vamos precisar criar os canais para poder mapear com o Mannequin. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a Spine, aqui se você reparar eu tenho a Spine 1, Spine 2. Então a minha Spine são 3 ossos que eu tenho, que é essa linha principal aqui. Se nós olharmos lá no Mannequin, nós vamos ver que aqui são 4, ó, Spine 01, 02, 03 e 04. E tem até aqui a 05. Então essa daqui é uma estrutura que diferente da estrutura do Mixamo. O que acontece? Não vai importar para nós, através desse método retargeting, os ossos do esqueleto, e sim os canais, que são os canais que nós vamos criar aqui. Então o canal vai dizer, um canal tem que ser compatível com o outro, tem que ser um nome parecido, com o mesmo nome que o outro, ou melhor, eles têm que estar relacionados um com o outro. Vou mostrar como é que nós vamos fazer isso. Então eu vou escolher aqui esses 3 ossos, botão da direita, e vou criar aqui um New Retarget Chain from Selected Bones. Eu posso usar esta opção, ou posso selecionar esse Add New Chain aqui. Vou clicar aqui,
ele vai me perguntar o nome desse canal, que é Spine, e aqui ele está falando que vai da Spine, o Start Bone é Spine e o End Bone é Spine 2. Vou dar um OK. Ele vai perguntar se eu quero adicionar esse Go. Nós vamos sempre dar No Go aqui. E ele me montou esse primeiro canal, onde o Start Bone é Spine e o End Bone é o Spine 2. Se você por acaso selecionou algum bone errado, você pode vir aqui e trocar por aqui mesmo. Vamos supor que fosse Spine 1. Trocaria aqui para Spine 1, mas vamos deixar o Spine 2. Esse nome desse canal, Spine, nós vamos ter que criar também lá no IK Rig do Mannequin. Nós vamos terminar esse daqui e depois nós vamos pular para o Mannequin e fazer a mesma coisa. O próximo que eu preciso fazer é da cabeça. A cabeça vai vir desse neck até esse head. Aqui, ó. Até o head. Neck até o head, tá vendo? Ele selecionou esses dois ossos. Eu posso ou o botão da direita aqui e criar novo retarget, ou então vir aqui Add New Chain. Aí ele dá o nome de head, e aí ele me fala quais são os bones de start e end. Dou OK, no go, ele fez isso, head, neck e aqui head. Então é o que eu quero para me identificar como o canal de head. O próximo canal que nós vamos criar é o lado esquerdo do personagem. Então seria o braço e os dedos. Eu vou vir aqui e vou selecionar o braço esquerdo. Então aqui, se você olhar, eu tenho esse left shoulder. Eu vou selecionar esse aqui e vou selecionar até o forearm, que é esta opção aqui, ó. Esta opção aqui. Seguro o Shift, seleciono os três, New Chain. Aí o nome que eu vou dar aqui vai ser Arm L. Tá? É uma nomenclatura que eu estou usando porque eu gosto dessa maneira, fica um pouco mais curto. Arm L. Aí eu vou usar a mesma nomenclatura lá no Mannequin. Dou OK, No Go. Ele criou aqui o Arm L para mim, a partir do Left Shoulder até o Forearm. Agora eu vou criar os dedos. Se nós olharmos aqui, ó, eu tenho essa estrutura que acabamos de criar. Agora nós vamos mapear estes dedos daqui. Os dedos nós vamos criar a partir desse left hand thumb, que é o primeiro dedo, até esse outro aqui. Eu vou abrir um pouquinho mais para dar para ver os nomes inteiros. Então só 4 ossos para esse dedo aqui. Aí Add New Chain, ele já sugere esse nome, mas aqui eu vou chamar de thumb, que é o dedinho thumb nosso, e vou thumb underline left. Então OK, No Go, veio para cá. Então, ó, thumb 1 até o thumb 4, que eu quero para esse dedo aqui. Aí eu vou fazer com o dedo com index agora, mesma coisa, seleciono, New, aí eu vou dar aqui o nome de Index Left, No Go, só verifico se está certo, Index 1 até o Index 4. Agora eu vou fazer aqui para o Middle, então seleciono os 4, venho aqui e vou dar o nome de Middle L, que é o dedinho do meio nosso, o dedo do meio, No Go, só seleciono, só verifico se está certo, Middle 1, Middle 4. Venho aqui, seleciono esses aqui, botão da direita, New Retarget Chain ou New Chain aqui. Vou colocar aqui o nome de Ring, é o dedo da nossa aliança, do nosso anel, L. De left, No Go, verifico do 1 até o 4, e aí eu vou pegar o último dedo, que é o nosso dedinho, o Pinky, e botão da direita, New, aí eu ponho aqui Pinky, venho aqui e L. Então eu tenho todo o meu lado esquerdo superior mapeado. Veja que eu tenho aqui o thumb, o index, o middle, o ring e o pinky. Então todos aqui do 1 até o 4. Vou salvando só para garantir que eu não perco nada em caso de fechar.
Eu vou agora fazer o lado direito superior do personagem. Então eu vou selecionar aqui do shoulder até o forearm. Seleciono esses três. New chain. Venho aqui e vou colocar que é o arm right. Arm right. Que é o braço direito. Ok. No go. Então ele está aqui, ó. O shoulder até o forearm. A mesma coisa. Aqui estava o left. E aqui está o right. Vou fazer agora para... E veja que a seleção foi essa daqui. É bom sempre conferir ou visualmente por aqui ou por esses dois campinhos de start e end bone. Venho aqui selecionar o thumb de 1 ao 4. Novo canal. Aí eu vou chamar aqui de thumb right. Thumb right do 1 ao 4. Eu vou pegar o index. Subir aqui um pouquinho. Vou pegar o index do 1 ao 4. Venho aqui. Index right. Confiro do 1 ao 4. Vou pegar o middle do 1 ao 4 também. Então eu venho middle right. Confirmo aqui do 1 ao 4. E aqui o ring. Venho aqui. Vou pegar o ring right. Confirmo do 1 ao 4 e agora o pinky. Venho pinky right. Do 1 ao 4. Então nós temos o lado direito mapeado e o lado esquerdo mapeado superior. Nós vamos mapear agora as pernas. Vamos aqui para a perna esquerda. Então eu seleciono left up leg até esse left toe base, esse aqui. Tá? No direita, vou colocar aqui leg left. No go. Então, o leg left é desse left up leg até o left toe base. A mesma coisa eu vou fazer para o meu lado direito. Então eu venho aqui, seleciono esse up e venho até esse base. Venho aqui, novo, vou chamar de leg right. Aqui nós podemos conferir, ó, up, leg, e aqui toe base. Então a estrutura é essa, é desse. Aqui a gente consegue visualizar melhor do que aqui que fica bem apagadinho. É desse como start e vem até desse, que é como base, que é essa estrutura. Daqui até aqui, se você olhar o esqueleto. Bem, esse aqui é o esqueleto que nós temos, mapeamento do esqueleto que nós temos do Mixam, Ready Player Me Mixam. Nós vamos precisar fazer a mesma coisa no Mannequin. E no Mannequin nós vamos utilizar, vamos setar outros ossos, outros bones, mas vamos manter a mesma padronização de nome. E depois nós vamos criar o objeto que vai mapear os dois, vai juntar os dois. Agora eu vou abrir o Content Browser, vou entrar na pasta Ready Player Me Characters IK Rig e vou criar o rig do Mannequin. Botão da direita, Animation, IK Rig. Vou escolher o esqueleto do Mannequin, que é esse SK Mannequin, e vou nomeá-lo de IK Mannequin. Salvo. Vou abri-lo, double clique, está aqui ele aberto. Se você reparar, ele está usando uma outra mesh, essa mesh da Unreal 4, do Mannequin da Unreal 4. Aqui do lado direito, em Details, nós temos aqui esse Preview Skeletal Mesh, que nós podemos trocar com o Skeletal
da Unreal 5. Nós temos a opção aqui do Many, que é o masculino, ou o Many Simple, ou o Queen ou Queen Simple. Eu vou deixar o Queen Simple, que é a menina, a feminina, e a gente vai olhar depois como que vai ficar esse skeleton junto com o do Ready Player Me, beleza? Bem, feito isso, o que eu preciso agora? Eu preciso mapear, criar os canais dos bones, do mesmo jeito que nós fizemos com o IK do RPM. E quais são esses canais? São esses aqui, a Spine, Head, a Arm, Thumb, todos esses canais mapeando os bones, os ossos corretamente do Mannequin. Então, o primeiro que nós vamos setar aqui é o Set Retarget Root, que é da pelvis, que é esse osso aqui principal, que vai ser a nossa raiz do retarget, root do retarget. Então, eu seleciono a pelvis, botão da direita, venho aqui, Set Retarget Root. Pronto, eu defini ele como o meu root. Agora nós vamos começar a criar os channels. Então, o primeiro channel é da Spine. A Spine aqui nós vamos, diferentemente do Samo, que só tinha dois bones, aqui são 5 bones, da Spine 1 até a Spine 5. Então toda essa estrutura aqui, essa linha da Spine. Então, eu seleciono todos, venho aqui, adiciono novo, vou deixar o nome como Spine mesmo, ok, no go, ele vai criar a Spine. Então tá aqui, ó, Spine da 1 até a 5. Se eu precisar alterar, ou se você alterou, escolher alguma errado, diferente disso daqui, você consegue ajustar desta maneira aqui. Aqui está correto. O próximo agora é da cabeça. Então o da cabeça é o da Spine 1 até o Head, que está aqui, ó, esses 3. Vem aqui, seleciona, o nome vai ser Head, do mesmo jeito que nós deixamos no outro IK, Samo. Ok, no go. Está aqui. Se você achar que está difícil selecionar aqui, você pode selecionar só um, adicionar um novo e depois você vem aqui e altera qual que seria o bone final, porque aqui ele fica bem escurinho, bem acinzentado, fica às vezes difícil de visualizar. Ok? O próximo nós vamos fazer o braço da esquerda agora. O braço da esquerda é a partir dessa clavícula aqui. Então eu seleciono a clavícula, que é essa parte, e vou até a clavícula L e vou até a mão, Hand L, tá aqui. Venho aqui, selecionei toda essa estrutura, até a Hand L, venho, novo, vou dar o nome de Arm L, ok, no go. Ele vai me perguntar algumas vezes, eu vou fechar aqui, porque ele às vezes entende que essa estrutura precisa criar mais de um canal. Eu deixei dessa maneira, e aqui eu só vou conferir se está tudo certo. Eu talvez tenha selecionado alguma coisa a mais, ou ele pegou esses dois no meio, é que eu selecionei esses dois juntos aqui. Foi isso que aconteceu, eu deveria ter selecionado esses daqui e esse daqui, e não esses dois. Então ele tentou criar uma estrutura diferente. O que eu preciso fazer? Venho aqui no Arm L, na clavícula é o inicial, mas o final não é esse daqui. É essa aqui, Hand L. Eu seleciono essa Hand L. Aí sim ele criou essa estrutura perfeita. Salvo. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com o lado direito. Então eu tenho aqui a clavícula R, que é right, e eu venho até bem, antes de criar a clavícula, vamos criar todo o lado esquerdo do mesmo jeito que nós tínhamos falado, feito com o IK do RPM. Vou criar aqui então os dedos. Então eu venho aqui, escolho os dedos, que o primeiro que está aqui é o middle, vou deixar o middle. Selecionei os dedos, você pode olhar aqui, ó, os dedos estão selecionados. Ele começou pelo do meio, não importa essa ordem. Tá? Eu vou indo pela ordem dos bones aqui para ficar mais fácil, não perder nenhum de mapear. Seleciono todos, venho um novo chain e dou o nome de middle L. Ok. No go ele criou middle L a partir do 1 L
até o 3L. Agora eu venho, vou escolher o Pink, que são esses aqui, esse e esse. São esses três. Venho, adiciono a mesma coisa, Pink, underline, L. Ok, no go, do 1 até o 3. E aí nós vamos agora para o próximo, que é o Ring, que são esses três. Selecionei os três, venho aqui, Ring, underline L, ok, no go, criamos do 1 ao 3. O próximo agora é o Thumb, nosso dedinho de Thumb. Então tá aqui, selecionei os três, adicionar, Thumb L, ok, no go, está criado do 1 ao 3. Sempre bom conferir para ver se está certinho, porque isso vai interferir depois nas animações. Então é importante fazer isso, mas se tiver algum errado, você vai perceber na animação, você pode voltar aqui e ajustar. Agora nós vamos para o index, seleciono os três index, que são esses três dedos aqui, que é o dedo indicador, venho aqui, index L, dou ok, não, no go, e aqui do 1 ao 3. Bem, fizemos todo o lado esquerdo do mannequin. Então fizemos todos os dedos, os 5 dedos aqui, mais a mão. Agora nós vamos fazer o lado direito, mais a mão não, mas o braço. Agora nós vamos fazer o lado direito. Então eu venho aqui para o lado direito, então eu vou fechar isso aqui para ficar mais fácil, eu vou vir para o lado direito e eu vou escolher a clavícula direita até a mão, lembrando que eu não vou escolher esses dois aqui do meio, eu vou pular e vou escolher só a mão aqui. Novo botão, vou chamar de Arm R, Arm R, ok, no go, ele criou. Tá vendo que agora ele não chiou, não reclamou de que ele queria tentar criar mais outras chains, né, por causa da seleção que eu tinha feito. Aqui agora tá certinho, da clavícula R até a mão R. Venho aqui e vou fazer os dedos. Então vou escolher o middle 1, 2 e 3. Novo channel, middle R, de right, no go, do 1 ao 3. Vou fazer para o Pink, o dedinho, seleciono, Pink R. Eu poderia deixar o nome que ele está sugerindo e na hora do retarget nós conseguimos mapear, mas por padronização é legal deixar o mesmo nome nos dois IKs, beleza? Bem, vamos fazer agora do Ring, que é o nosso dedo da aliança. Venho aqui, R. Bem, então aqui do 1 ao 3, esse do Pink do 1 ao 3 também tá certo. Agora o dedo do Thumb, venho a mesma coisa, Thumb R. É um processo trabalhoso, precisa de muita atenção, mas feito uma vez você não precisa mais fazer. Então uma vez que eu estou criando esse IK Mannequin desse esqueleto, eu consigo usar depois para poder mapear outros esqueletos com esses esqueletos através do retarget. Então uma vez feito, não precisamos mais nos preocupar. Então eu fiz todos os dedos, não, falta um dedo que é o index. Eu vou aqui escolher o index, os três. Index R, ok, no go, perfeito. Do 1 ao 3. Então eu estou com todos aqui, ó, do 1 ao 3, 1 ao 3, 1 ao 3 e assim por diante. É bom sempre dar essa conferida para evitar algum probleminha na frente. Vou fechar e agora nós vamos fazer a parte de baixo do esqueleto. Então eu venho aqui, vou escolher essa parte que é da perna, que é a coxa, o thigh, que é a coxa. Vou escolher este. Aí o próximo é até o ball. Então são esses aqui até o ball. Vou escolher, adicionar,
vou chamar de leg R, eu escolhi o R, ok, no go. Eu provavelmente esqueci de escolher um, ele está chiando. Então, é o leg R, é do tie R até o ball. É esse ball. Essa é a escolha aqui que precisa ser feita. A mesma coisa vale para a perna da esquerda. Então, nós vamos selecionar este. Veja que eu posso só selecionar este, fazer isso. Venho aqui, leg L, que é o left, dou um ok, no go. Ele selecionou este daqui como primeiro e o último, né, o end, o start e o end ele deixou o mesmo. Eu venho aqui e seleciono o ball L. Então, com isso eu tenho toda essa estrutura agora aqui selecionada, que é a que eu quero, até o ball, que é essa daqui, ó. Então ele sabe que começa do tie e vai até o ball. Aqui eu tenho todos os chains necessários para poder mapear agora com o IK do RPM. Então eu tenho o Mannequin pronto, o IK do Mannequin pronto e o IK do RPM pronto, do ReadyMe pronto. O que nós vamos fazer agora? Vou salvar, dar um save all aqui só para ter certeza. E nós vamos agora aqui de novo no Content Browser e vamos criar um outro objeto que é o Retarget. Então, Animation, botão da direita, Animation, IK Rig, IK Retarget. Vem aqui, ele vai me perguntar qual que é o IK Rig que eu quero copiar, que vai ser a base, que vai ser a fonte, o source. Então, veja que eu tenho dois IK Mannequin, eu tenho este e este. Porque quando nós instalamos o Third Person Template, ele já trouxe os mannequins. E dentro do mannequin já tinha um IK pronto já dele. Mas eu não quero usar. Para mostrar para vocês, eu criei um nosso aqui para poder mostrar como é que isso funciona. Então, para conseguir distinguir qual que é só olhar aqui, se posicionar em cima, ele vai aparecer um campinho ali, o Path, onde tem o endereço da localização do rig. Esse de cima aqui, ele está lá em Game Characters, e esse aqui está em Game Ready Player Me Characters IK Rig. É esse que eu quero. Então eu seleciono ele, vou nomear de RTG, de Retarget, underline, Mannequin. Salvo e vou abri-lo. Quando eu abro, ele já me trouxe esse personagem, esse mannequin, esse esqueleto e essa mesh. Por que ele está trazendo essa mesh? Porque ele está usando aqui o Source Preview, essa mesh, que foi o que nós deixamos aqui no IK Mannequin. Mas eu posso até alterar se eu quiser colocar o do Mani, por exemplo. Eu vou deixar isso daqui para a gente ver como é que vai se comportar ao lado do RPM, do Ready Player Me. Então essa é a Source, o Source. Então eu estou usando esse IK Rig e esse é o mesh que eu estou usando como Preview. Agora eu tenho que informar qual que é o Target. O Target é esse IK RPM. Então eu venho aqui, seleciono o IK RPM ou IK RPM e coloquei. Você viu que nesse momento ele já apareceu aqui junto, por cima do outro mannequin. Então eu já consigo identificar como é que eles estão sobrepondo. De imediato eu já consigo ver que aqui eu tenho uma pose, como se fosse aqui um T-pose, né? Mas as mãos, os braços não estão seguindo a mesma pose, a mesma posição. Então nós vamos ter que ajustar isso. Esse é o trabalho agora desse Retarget. Além de mapear canal por canal, nós também vamos ter que ajustar isso aqui, editar essa pose para poder ficar o mais próximo possível. Eu escolhi a Queen porque ela é um pouco menor do que o Manny. O Manny ele é maior e esse personagem ele é um pouquinho menor, então essa aqui fica mais fácil para a gente ajustar os tamanhos. Se você reparar, aqui também está passando um pouquinho a cabeça, né? Ele não está assim, está um pouquinho mais alto do que ela, inclusive aqui também um pouquinho mais alto. A gente consegue mexer só nesse tempo de edição no tamanho dele, no scale dele. Então eu tenho aqui do lado em Details, eu tenho uma propriedade que é essa daqui, ó, Target Mesh Scale. Eu vou mexer um pouquinho aqui, em vez de 1, eu vou colocar .98.
Ponto 98, eu diminui um pouquinho. Veja que ele está bem no limite agora. O tamanho dos dois estão muito próximos. Eu vou deixar dessa maneira. Só que eu quero ver os dois lado a lado. Não quero ver eles exatamente sobrepondo um ao outro. Isso vai nos ajudar na hora que a gente for mexer no esqueleto aqui. Fazer o reposicionamento. Mas eu vou ter uma outra opção que é esse Target Mesh Offset. Que eu posso, por exemplo, colocar aqui 150. Eu estou levando ele 150 para cá. Tá? Para nossa direita e a esquerda dele. Então, no eixo X. Então eu mexo aqui e eu vejo eles lado a lado. Aqui 140 já fica um pouquinho mais próximo. Então assim, a posição dos dois. O que isso vai fazer? Nesse momento, com esse retargeter, que eu consigo mapear esses dois IKs, eu já tenho aqui um auto-map chains. O que é isso? Veja que aqui ele tem o target, ele tem spine, head, arm, thumb, index, todos os chains que nós criamos aqui. E desse lado, ele também tem todos os chains que nós criamos aqui no RPM. Então, o RPM tem os seus chains, o Mannequin tem os seus chains, e esse retarget vai mapear esses dois, essas duas colunas aqui. Como nós demos o mesmo nome, ele já fez um auto-map. Se eu tivesse, por exemplo, escrito aqui um outro nome, em vez de head, se tivesse escrito neck, eu vim aqui e escolheria a neck. Eu poderia fazer isso manualmente. Mas como nós deixamos o mesmo nome, ele já contém esse auto-map aqui. Tanto que se eu posso, por exemplo, alterar um nome aqui e der um auto-map, ele vai recarregar isso. Então a importância é que esses dois canais, essas duas colunas de canais, elas estejam batendo exatamente com o que representa o esqueleto mesmo. Beleza? Vou salvar. E agora nós vamos mexer na pose para poder ficar mais próximo do que nós queremos, do que as poses ficarem mais próximas de uma mesh da outra, um esqueleto do outro. Vou mostrar um pouquinho aqui para você as animações. As animações que nós vamos utilizar, que vai ser no próximo vídeo, são essas animações aqui do MN, né, do Mannequin, que é o Mannequin Many. São essas animações, que é o idle, o jump, o land, o run, o walk in place e esse fall loop. São essas que nós precisamos para poder ter o nosso third person do Ready Player Me funcionando. Então, se eu clico aqui em idle, double clique, veja que ele já entende essa animação. O esqueleto do Ready Player Me já entende essa animação e já está em pose de idle. Mas veja que assim, se eu volto, por exemplo, aqui para 0 e eles não ficam um dentro do outro, ele está fora da posição. Tá vendo? O esqueleto dele está mais para trás. A pose inicial dele fez com que esse esqueleto dele, com que esse idle agora ficasse mais para trás. Nós queremos que fique o mais próximo possível do mannequin. Se eu escolher aqui uma outra animação, por exemplo, um jump, ó, eles estão pulando juntos, mas você vê que existe uma diferença de animação por causa do esqueleto. Então a gente vai ajustar isso para ficar o mais próximo possível. Quando a gente deixa junto, dá para ver bem isso. Então todas as animações que nós vamos aproveitar, nós vamos utilizar e exportar do Mannequin para dentro do RPM Mixamo, são essas aqui. Então nós vamos fazer esse ajuste agora. Eu vou dar um stop aqui na animação, venho aqui, vou deixar o esqueleto aqui mesmo ainda sobrepondo. E o que nós precisamos fazer agora? Essa pose padrão dele, a pose que já vem junto com quando a gente cria um retarget baseado no IK, ele já vem com essa pose padrão. Nós vamos agora criar uma nova para poder editar, e assim a gente mantém a pose padrão do RPM, do IK RPM, mas nós temos uma nova pose que vai ser editada. Então eu venho aqui nessa opção Create, vou criar uma nova pose, então Create New, ele vai me pedir qual que é o nome. Eu vou dar o nome aqui de RPM Mixamo, RPM Mixamo Retarget
pose. Então, ok. Então eu estou com essa nova pose aqui, eu tenho duas poses, essa default e essa daqui. Depois que a gente preparar, eu mostro que você consegue ter ele em duas poses. E eu vou começar a editar. Para editar, eu tenho que entrar nesse modo de Edit Mode. Quando eu entro no modo Edit Mode, eu vou conseguir selecionar o esqueleto, os ossos, que é o que nós precisamos fazer para poder ajustar um esqueleto com outro. Então eu venho aqui em Character, Bones, e vou mostrar para ele mostrar todos os bones. Veja que aqui, do mesmo jeito que nós tínhamos lá no editor de bones do Skeleton, eu tenho aqui também os bones, o tamanho deles. Eu vou mudar para o mesmo valor, 0.75. Então, 0.75, vem aqui, eu tenho os ossos bem menores, fica mais fácil para visualizar. Olhando aqui, o que eu imagino que a gente tenha que alterar? Os ombros, eles estão muito parecidos, muito próximos. O que está diferente mesmo é essa posição. Essa parte aqui do braço, o antebraço e essa, o braço todo ele está para trás, então nós precisamos trazer um pouco para frente. Eu vou selecionar este osso, lembra que eu tenho que estar no modo de Edit para fazer isso, e ele já me apareceu aqui para eu rotacionar. Por que ele apareceu? Porque eu estou com rotacionar aqui selecionado. Se você não tiver, você pode clicar aqui ou apertar a letra E e você vai entrar no modo de rotação. Aqui existe também o ângulo que você pode rotacionar. Então é tipo um grid. Se você tiver 5, ele vai rotacionar sempre de 5 em 5. O padrão vem como 10. Provavelmente o seu está como 10. Então ele vai rotacionar de 10 em 10. A cada vez que eu girar, ele vai rotacionar 10 graus no ângulo. Eu vou deixar 5 porque vai facilitar. Você pode mudar isso para 5. Vou selecionar de novo esse osso e eu vou no eixo Y. Eu vou trazer ele para frente. Então eu vou fazer uma vez para frente. Então veja que ele já posicionou um pouquinho mais próximo do braço. Vou tentar mais uma para ver como é que fica. Eu acho que aqui ele passa um pouquinho, mas eu não sei. Deixa eu ver. Assim eu acho que ainda vai ficar melhor. E aí nós vamos fazer o seguinte. Então rotaciona uma vez o superior e seleciono de baixo uma vez o inferior. Rotacionei uma vez o inferior. Talvez o inferior possamos rotacionar mais duas. Então eu rotacionei uma vez em cima, duas vezes embaixo. Estou fazendo bem devagar para você seguir isso mesmo. Tá? Aí olhando aqui, ó, a gente consegue ver que a mão está muito próxima uma da outra. Aqui também ele está bem próximo. Não vai ficar 100% porque as meshes são diferentes. Veja que o manequim ele é um pouco mais cheio nessa parte, um pouco mais cheio aqui, mas dá para ficar bem próximo. Se nós desligarmos esse ângulo aqui, esse grid do ângulo, a gente poderia rotacionar mais precisamente, mas vai ser bem difícil fazer dos dois lados perfeitamente. Então, o que nós vamos fazer? Vamos deixar assim, que eu acho que tá legal. E vamos agora fazer do outro lado. Venho aqui. Vou selecionar este lado. Lembra que nós fizemos esse lado uma vez no Y. Então, rotacionar uma vez no Y. E agora nós vamos rotacionar na parte de baixo, nesse outro osso, duas vezes. Uma, duas. Então eu tenho agora os dois muito próximos. Eu acho que assim tá legal. Se nós olharmos aqui a parte de baixo da perna, dá para ver também que a perna do RPM, do Red Play, ele está um pouco fora. Então o que nós vamos fazer? Selecionar este osso e vamos rotacionar para cá. Ó. Uma, duas, acho que é muito. Uma vez só, esse osso superior, e vamos pegar o osso inferior e vamos rotacionar ao contrário aqui. Menos 5, lá para cima foi mais 5, aqui foi menos 5. Ó, veja que aqui ele posiciona, eu estou indo e voltando, tá? Eu só rodei uma vez menos 5, vê que ele posicionou bem junto mesmo do outro esqueleto. Então dá para ver aqui, ó. Então fazer a mesma coisa, desse lado,
desse lado aqui, seleciono o osso de cá, vou rotacionar para frente no X positivo uma vez. Então eu estou escolhendo o vermelho, que é o positivo, uma vez, e venho selecionando esse daqui, o vermelho negativo, que é o X, o vermelho que é o X, menos 5. Então eu tenho agora os dois na mesma posição. Se nós olharmos, eles estão bem próximos, estão idênticos dos dois lados. Eu acredito que eu cliquei aqui errado, vou dar um Ctrl Z, voltou. Tem que tomar cuidado com isso para não ficar uma diferente da outra. Vou salvar. Vou agora rodar uma animação. Vou entrar aqui em modo, sair do modo de edição. Vou rodar aqui a animação. Então agora a animação que estava anterior, ó, veja que ele está próximo. Ó. Não é 100%, mas ele está muito próximo. Aqui ele está um pouquinho mais para trás. Talvez a gente pudesse mexer na espinha, né? Nessa linha principal aqui na spine. Mas vamos deixar assim porque não está ruim não. Está bem legal. Vou aqui selecionar outras animações. Vou colocar aqui ele em idle. Então no idle a gente consegue ver que a mão está um pouquinho para trás. Eu acho que daria até para subir, mexer nesse aqui um pouquinho mais para frente. Pode até testar isso aqui. O jump, o land. Então o land, o jump. Isso porque nós estamos validando os dois juntos, checando os dois juntos. Mas quando colocarmos isso separado, ó, eu vou parar aqui e vou deixar ele, colocar ele 100%, 160 para o lado, ou 140 para o lado, e vamos ver os dois juntos. Ó. Vendo os dois juntos, a gente não nota essa diferença, porque os dois estão fazendo bem a animação que deveria ser feito mesmo. Ó. Vou escolher esse aqui, o land, quando ele pousa, ó, estão legais. A abertura do braço dele aqui não está entrando na mesh, ó, ele está no limite. O jump também está legal, olhando os dois. As animações do mannequin é mais robotizada mesmo, né? Um pouquinho. Isso é normal. Vou entrar aqui colocar o fall loop. Quando ele está caindo, ele fica nessa posição. E aqui a gente pode colocar mais uma, ele andando. Ela é um pouco robotizado o caminhar dele, mas acho que tá legal também. O in place, andando em place também. Bem, feito isso, o que nós vamos fazer? Eu vou parar, salvar, e nós temos mais um passo. Agora eu tenho os dois esqueletos mapeados. O que eu preciso fazer? Exportar as animações, porque até agora eu só estou conseguindo rodar as animações desse esqueleto, porque ele está nesse objeto retarget. Eu vou vir aqui e vou selecionar quais as animações que eu quero exportar. Então eu vou selecionar que eu quero essas aqui, tudo que for do MM. Eu quero exportar essas animações todas do MM. Nós vamos usar todas, com exceção dessa T-Pose, mas eu já vou exportar também. Seleciono todas as animações e tem esse botão aqui, Export Select Animations. Clico aqui. Ele vai me perguntar a pasta que eu quero salvar. Então eu vou levar aqui para Ready Player Me Characters. Vou aqui dentro. Seleciono essa pasta. Eu vou antes aqui criar uma pasta. Vamos cancelar. Vou aqui antes criar uma pasta. Characters. Vou colocar aqui Animations. Criei. Vamos voltar aqui. Selecionar. Export. Aí eu seleciono. Character Animation. Eu poderia ter criado a pasta por aqui mesmo. Mas aqui eu vou criar um sufixo ou um prefixo. Eu quero que todas essas animações ele começa com RTG de retarget. Então ele vai criar assim: retarget, RTG, underline e o nome da animação. Então vai ser retarget, underline, fall loop. E assim por diante. Para diferenciar uma da outra. Eu vou agora dar o export. Assim que ele exportou, você veja que aqui nessa pasta já temos todas as animações. Vou salvar, Save All, porque se a Unity der um crash agora, a Unreal der um crash agora, acostumado com a Unity, se a Unreal der um crash agora, nós não perdemos. Tem as animações, se eu abro essa animação, dá para ver essa animação
separadamente. E assim por diante. Nós temos essas animações todas prontas. Com isso, nós estamos preparados para implementar o Animation Blueprint. Porque até agora nós criamos as animações. Nós copiamos as animações do Mannequin pro RPM Mixamo. Agora nós vamos precisar criar um Animation Blueprint utilizando essas animações aqui. E isso vai ser no próximo vídeo. Beleza? Bem, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo. Até mais. Tchau.